Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo de número 58, nós vamos ler todo o capítulo de Isaías 58, tá bom? Então, se você hoje não leu a Bíblia, que bom, você vai poder ler um capítulo com a gente. A Bíblia diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos do que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre de desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradas. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. Amém? A Bíblia diz aqui que o seu povo reconstruiria as velhas ruínas, restauraria os alicerces antigos e você será chamado reparador de muros e restaurador de moradas. Eu creio muito nessa palavra e essa palavra estava no meu coração para que eu pudesse ministrar na Santa Ceia. Mas antes de eu ministrar na ceia, eu fui ler todo o texto e Deus começou a me trazer uma outra revelação do contexto desse texto que eu queria falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma geração restauradora, amém? Eu creio muito no que Deus tem para nós. É o que Deus fala para Isaías profetizar ao povo, e ele diz: olha, diga para o seu povo que eles irão construir em cima daqueles alicerces que foram destruídos, eles vão reparar os muros de proteção, mas eles serão restauradores de ruas e moradias, eles vão restaurar aquilo que foi destruído. Fala isso para o seu povo. Só que quando nós olhamos para esse texto e Isaías começa a ministrar e profetizar a esse povo, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes em Isaías 58. Se você puder ficar com a Bíblia aberta aí, fique com a Bíblia aberta aí. Nós vamos encontrar um povo que fazia aparentemente aquilo que era bom, que era certo,
Era um povo que tinha um ritual religioso, eles jejuavam, eles buscavam aquilo que era justo, eles buscavam aquilo que era bom, mas as atitudes deles não condiziam com aquilo que eles buscavam. Era um povo cheio de rituais, era um povo que se escondia atrás de bons rituais. Aparentemente tudo que eles faziam era bom, mas quando você vai ver, Deus começa agora a cobrar desse povo algo mais. Deus começa a cobrar desse povo responsabilidade. Então nós vamos ver o ritual religioso versus a responsabilidade. Nem sempre, meu querido, você vir à igreja, você dar o seu dízimo, estar nos cultos da semana ou trabalhar em algum departamento da igreja, significa que você tem responsabilidade com o propósito de Deus. E Deus agora procura nesse povo responsabilidade. Eles tinham ritual, mas eles não tinham responsabilidade com o propósito que Deus os havia estabelecido, que Deus os havia levantado. Eles agora não realizam aquilo que Deus os chamou para fazer. E Deus está falando para eles: eu não estou preocupado, é mais ou menos isso, com o jejum de vocês. Porque vocês têm o jejum, mas vocês não têm obras. Vocês pedem justiça, mas não são justos. Vocês vivem em brigas. E tudo está se arruinando por causa de vocês. E de repente vocês param, vocês começam a orar e falam assim: Deus, o Senhor não ouve a nossa oração. Nós somos pessoas justas, nós estamos fazendo aquilo que é reto, mas o Senhor não está nos ouvindo. E diz que o povo começava a questionar Deus. E você vai ver que nesse texto Deus começa a mostrar que a maior preocupação de Deus não era abençoar o seu povo, mas a maior preocupação de Deus era que aquele povo cumprisse o seu propósito, ao qual haviam sido chamados por Deus. Porque o que importava para Deus eram aqueles que estavam presos, aqueles que estavam passando necessidade. Então Deus falava assim: eu quero que vocês cumpram o propósito, porque eu quero que vocês se preocupem com aqueles que eu me preocupo. Vocês estão preocupados em receber a bênção de vocês. Vocês estão preocupados com que eu responda a oração de vocês. Mas preste atenção, o segredo para que vocês possam ter as suas orações respondidas é você cumprir o seu propósito. E quando você começar a cumprir o propósito ao qual eu te chamei, eu vou ouvir a tua oração e eu vou abençoar você. E eu estava pensando um pouco sobre isso. Eu vejo que esse povo começa a usar a religião ao qual eles receberam, a aparente piedade que eles tinham, para cobrar algo de Deus e para tentar manipular Deus. E muitas vezes nós, como filhos e servos de Deus, estamos tentando manipular Deus por causa da nossa falsa justiça. Alguma vez você já falou para Deus: Deus, eu vou na tua casa, Deus, eu te sirvo. E por que as coisas não acontecem comigo? Eu trabalho na tua obra. E nós queremos manipular Deus com a nossa falsa justiça, a nossa falsa piedade, ou através da nossa religião. E eu quero que você entenda algo nessa noite: Deus não aceita ser manipulado por ninguém. Ninguém pode manipular a Deus. E de repente nós vamos ver que havia um clamor de pessoas que a alma deles pediam socorro. E Deus fala: olhe para eles, olhe para os necessitados, olhe para aqueles que estão presos. É para isso que eu chamei vocês, é para isso que eu chamei vocês. A Bíblia diz assim, que a natureza anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos maduros. Você sabe o que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é uma pessoa que aceita e assume responsabilidade.
Sabe como você sabe que tem um filho maduro em casa? Quando a mãe e o pai precisam de ajuda, e ele vai lá, e ele trabalha, e ele pega o seu trabalho, e assume a responsabilidade para ajudar o seu lar. Isso é um filho maduro. Filho maduro é aquele, meu irmão, que se interessa com o propósito do pai. Deus está esperando a igreja assumir a sua responsabilidade, amadurecer e dizer: Deus, o Senhor não precisa levantar outro, porque eu já estou aqui. Será que Deus precisa levantar uma outra geração? Será que Deus precisa levantar outros pastores, outros diáconos? Será que Deus precisa levantar uma nova igreja? Ou será que nós estamos aqui e nós entendemos quem nós somos? Que nós somos a geração da restauração de Deus para a sociedade. Nós não precisamos que Deus levante outro, meu irmão. O que Deus espera é que nós que estamos aqui hoje, ou nós hoje reunidos como igreja, possamos assumir a nossa responsabilidade e o nosso papel de filhos de Deus. Aleluia! A geração que foi chamada para restaurar, como diz em Isaías. E Deus começa então agora a falar com o povo. E Ele começa a dizer: olha, vocês se humilham. Vocês aparentemente parecem ser justos. Vocês aparentemente pedem coisas boas, mas eu não vou atender, porque o seu jejum termina com discussão, rixa, briga, soco brutal. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Preste atenção, o evangelho, meu irmão, não é rixa, o evangelho não é divisão, o evangelho não é murmuração, o evangelho não é fofoca. Se você não tem o costume de se submeter à autoridade, se você é uma pessoa rebelde, se você é um murmurador, um maldizente, você não está vivendo o evangelho de Deus. Você tem uma falsa aparência de piedade. Você pode se vestir como um cristão, ter atitudes de cristãos, mas você não é um cristão. E Deus não tem compromisso com você. Ele diz: será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilha, inclina a cabeça como o junco, e se deleite sobre o pano de saco e cinzas? Imagine quem estava lá. O cara estava se dobrando diante de Deus, o cara se vestia de pano de saco durante um dia. Mas todos os outros dias, ele vivia como queria. Nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, mas como Senhor. E se Ele não for o seu Senhor, ou o nosso Senhor, nós não vivemos o Evangelho de Cristo. Nós queremos manipular Cristo através da nossa religião. E Deus não tem compromisso com religião. O compromisso de Deus são com seus filhos. Aonde estão os filhos nessa noite? Aleluia. Versículo 6. Jesus agora começa a dizer o que Ele espera do povo, porque até lá o povo esperava de Deus e Deus não respondia. Irmãos, não é possível que um país com tantos evangélicos como a gente tem vivido o que tem vivido. Não é possível com tantos cristãos em uma casa, muitas vezes o ambiente do lar não é mudado. Existe algum problema? Então você vai ver o versículo 6, o jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Deus está falando o que Ele deseja. O que Ele deseja é que essa geração, que esse povo, seja uma geração que se levante para libertar. Eu não posso ter paz enquanto existir pessoas presas e aprisionadas, seja em sofismas, seja no pecado,
seja na religiosidade, e eu preciso me levantar. Eu conversava com uma pessoa alguns dias atrás, e ele falava: pastor, por que tudo isso tem acontecido? Eu falei: é simples. Você quer entender por que nós chegamos nesse ponto? Porque nós expulsamos Deus das nossas escolas, nós começamos a viver a nossa vida com uma falsa piedade. Eu sou bom, por isso eu não preciso de Deus. Eu conheci uma pessoa, ela era um amor, e eu disse assim: você precisa aceitar Jesus. Não, eu sou boa, Jesus já habita em mim. Porque é muito mais fácil você pregar para quem está no pecado, porque ele sabe que ele está no lixo. Mas quem se acha bom, ele acha que os outros é que precisam do amor de Deus. E o que aconteceu? Satanás amarrou os valentes. Quem? Os homens. Quanto tempo os homens amarrados? Nunca assumiram a sua responsabilidade como pai. Tem gente que tem 4, 5 filhos, um com cada mulher, e abandonou seus filhos. Destruiu as famílias. E sabe o que aconteceu na igreja? Nós aceitamos o divórcio. É isso que aconteceu. De repente agora nós vemos uma geração crescendo, sem pai, sem mãe, com uma anomalia familiar. Sendo que Deus fez a família e Deus fez o lar para ser um lugar seguro, para que a criança, os profetas do Senhor possam crescer nesse lugar de segurança. E se eu destruo esse lugar de segurança, você imagina só, Satanás vai entrar e vai arrebentar com essa geração. Então, pastor, por que Deus permitiu? Porque Deus deixa essas coisas acontecer? Simplesmente porque Deus nos entregou as nossas próprias escolhas. E a Bíblia diz: do que reclamam os homens a não ser dos seus próprios pecados. Quantas mulheres que buscavam a Deus em nome da religião na igreja, seus filhos se drogando, e abandonaram os seus filhos. Quantas pessoas que em nome de Deus perderam o seu casamento. Um dia eu lembro que eu encontrei um rapaz, eu falei: cadê sua esposa? Ah, nós separamos porque ela impediu o meu ministério. Eu falei: não foi você que escolheu ela? O que é mais importante, o teu ministério ou a tua família? Sabe o que aconteceu? Essa geração nasceu e cresceu sem proteção. Hoje Satanás faz o que quer. E tudo que Satanás fala ao seu ouvido tem mais voz ou mais poder, porque ela não tem ninguém para proteger e dizer ao contrário. Presos ao seu próprio pecado. Até que, diga até que, venha a verdade. A verdade é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E de repente você chegou aqui, meu irmão, aprisionado, mas quando a verdade veio, ela trouxe libertação sobre a tua vida. E essa libertação sobre o entendimento errado, o sofisma, essa libertação, meu irmão, sobre aquele sentimento que dominava o teu coração, de incapacidade, de inferioridade, é tomado pela verdade do Evangelho, e o Evangelho diz que você é filho de Deus, e de repente essa geração restaurada por Deus, é a regeneração que se levanta para libertar. Você entendeu? Somos nós que Deus está esperando. Todo pecado em que nós vivemos e nós nos entregamos, não gerou em nós um sentimento de liberdade, mas gerou em nós um vazio ao nosso coração. E quanto mais longe nós andamos de Deus, mais vazio existe dentro de nós. Por isso hoje o mundo tem se rendido a Deus, porque entendeu que nós não temos Deus para passear de vez em quando os domingos da igreja, mas nós precisamos de Deus para viver todos os dias conosco. Se não existo e eu não vivo. E aí, a Bíblia diz que o tempo chegou porque os campos já estão brancos para a ceifa. Esse é o momento que nós precisamos nos levantar em Deus
Esse é o momento que nós não podemos brincar, e nós estamos com uma guerra declarada contra o inferno. Você entende isso? Existe uma guerra declarada contra o inferno. Deus tem tocado a trombeta e convocado o seu povo. A Bíblia diz que Jesus um dia chega na sinagoga, ele pega o rolo de Isaías e ele abre em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A Bíblia diz que um dia Jesus está ali na sinagoga, ele pega o rolo de Isaías, e ele então começa a ler. E quando ele começa a ler, ele está falando dele, e ele se põe como resposta àquelas pessoas que estavam vivendo uma vida decadente, uma vida de prisão. Ele diz: porque o Espírito do Senhor me ungiu, eu fui separado para isso, eu fui ungido para isso, para pregar libertação. Queridos, preste atenção. Nós temos crentes que estão fazendo faculdade, nós temos crentes que estão trabalhando, nós temos professores aqui, nós temos empresários aqui. Mas sabe qual é o maior problema da igreja? Porque a igreja ainda não entendeu a sua identidade. O que adianta você ser um professor, se você não pode influenciar a sua escola, ou se você não tem ousadia para falar do Senhor? O que adianta você ser um empresário e Deus te dá um comércio, alguma coisa, se aquele lugar não serve para glorificar o nome do Senhor? Sabe por que muitas pessoas têm medo de se manifestar como filhos? Porque não entenderam ainda a sua identidade. Ele pensa que para ele ser filho, ele precisa saber pregar, ele precisa saber tocar, cantar. Não! Você precisa que Deus habite dentro de você. Porque Cristo em nós, diga: Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. O que você tem que se preocupar é que Cristo habite em você, e Deus vai trazer as pessoas, e no momento que ela trazer as pessoas, Ele trouxer as pessoas, você vai abrir a sua boca, e da sua boca vai fluir a vida de Deus. Eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim: olha, e ele falava: eu não acredito em Deus, pastor, porque eu sei que Deus é bom, mas eu não consigo acreditar. E aí nós começamos a falar um pouco sobre isso, e eu falei: eu nunca vi Deus, você já viu Ele também não? E eu falei, às vezes eu fico me perguntando, né? Já pensou, alguém estava lá que viu Jesus morrer na cruz? Alguém estava lá? Não, ninguém estava. Conhece alguém que estava? Também não conheço ninguém que estava. E aí como é que fica a nossa dúvida? A única coisa que nos justifica saber que Jesus é a nossa fé, amém? E fé é certeza, mas como eu tenho certeza se eu não estava lá? É porque aonde Jesus passa, existe algo que marca as nossas vidas. Preste atenção, e eu estava falando com ele, eu falei: olha, você já viu quando alguém é assassinado perto de você, alguém morre, parece que fecha o tempo, o clima fecha. Ele falou: pastor, eu já matei pessoas, e todas as vezes que eu já vi um assassinato, alguém morrer, é como se as trevas tomassem conta do lugar, a atmosfera do ambiente muda. Eu falei: é isso aí. Você conhece Satanás? Ele falou: não, mas você sente as trevas. Eu sinto, pastor. Agora eu vou te dizer porque eu sei que Deus existe. Porque todas as vezes que eu estou diante de Deus, quando eu estou na igreja, o louvor é ministrado, eu sinto um arrepio, é como se algo fervesse no meu coração. Quando eu começo a falar de Jesus, parece que o ambiente muda. E uma alegria toma conta do meu coração. Você sabia disso?
Sabe por que eu sei que Deus existe? Porque da mesma forma que você sente o mal, eu consigo sentir a presença de Deus. E é totalmente o contrário daquilo que você sente. E eu comecei a falar com ele: você sabe que Deus está aqui agora? Nós estamos falando, Jesus está aqui. E ele olhou para mim e começou as lágrimas a descer dos seus olhos. Eu falei: você pode sentir Jesus aqui? Sabe por quê, querido? Nós somos filhos de Deus e nós carregamos o Pai. Aleluia! Você carrega o Pai. Você carrega o Pai. Nós carregamos. Então Deus espera que nós tenhamos ousadia para revelar o Pai. Aqueles que não conhecem o Pai, aqueles que têm sede e precisam de água. Existe um rio de água viva que flui do nosso interior. Quem vai libertar essa geração? Somos nós. Somos nós. Somos nós que vamos libertar aqueles que estão cativos. E quando Jesus se levanta e ele começa a ler Isaías, ele está dizendo: porque o Espírito do Senhor não ungiu vocês, Ele me ungiu. Eu sou a resposta. Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente se levante. Somos filhos de Deus, criados à imagem dEle. Nós imitamos o nosso irmão mais velho, somos como ele, a feitura dele, porque ele nos criou a sua imagem. E nós somos esses que o Senhor ungiu. Você entende que nós não podemos ser indiferentes quanto à convocação do Senhor. Existe uma convocação do céu sobre essa geração. Obreiros, ministros, igreja, existe uma convocação do céu sobre essa geração. Aí, Isaías continua profetizando. Ele diz assim, versículo 7: não é partilhar só comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a cura, e sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Sabe o que Jesus está dizendo agora? O que Ele espera dessa geração é que essa geração se disponha a socorrer. Eu preciso estar disposto a socorrer aquele que precisa. Às vezes nós queremos empurrar Jesus nas pessoas, nós queremos que as pessoas se tornem evangélicos, que as pessoas sejam da nossa igreja. Você tem que vir para a minha igreja porque a minha igreja é melhor. Você tem que vir para cá, você precisa. Não, as pessoas não precisam vir na igreja para ser, elas precisam de Jesus. E se tiver Jesus, encontrar Jesus, elas virão com alegria servir a Deus. Você entende? Eu vejo muitas pessoas pregando o evangelho, falando de Deus, falam bonito, tem uma boa oratória, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele fala, porque o mundo não está preocupado com o que você fala, o mundo está preocupado com o que nós mostramos a ele. A sua família está preocupada com aquilo que você mostra para ele. Você quer que a sua família seja mudada? Deixa Jesus mudar você, porque se você não permitir Jesus mudar você, sua casa não será mudada e você vai continuar sofrendo. E quantas pessoas eu ouço dizer assim: não, mas eu sou assim. Que bênção, você era assim até conhecer Jesus, porque agora o mundo quer conhecer a nova versão de você mesmo. O mundo a cada dia quer conhecer a nova versão do pastor Felipe. O mundo quer conhecer a nova versão do pastor Marcos, do Lino, do Rafa. Então eu não posso ser quem eu era ontem. Eu preciso me permitir ser mudado pelo Senhor. Eu preciso deixar com que Cristo toque em mim e me transforme. E se Deus não puder tocar no seu coração, e o seu coração estiver insensível, você pode orar, você pode jejuar, você pode ministrar, mas nada vai mudar. Será que você entende isso?
porque o problema está em mim. Você aceitou Jesus, agora o teu marido quer conhecer a nova versão sua. Filho, você aceitou Jesus, agora o teu pai quer conhecer a nova versão sua. Mas não segundo aquilo que eu pensava, mas segundo aquilo que Deus me fez nascer de novo em Cristo. Quantos jovens aceitaram Jesus aqui? Os pais vieram para a igreja porque viu Cristo nos filhos. Você entende isso, meu irmão? Então nós precisamos estar dispostos a socorrer pessoas. E às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que nós estamos orando, pedindo a Deus. Aí Jesus, ele começa a dizer no versículo 8, Deus diz no versículo 8, aí sim sua luz irromperá como alvorada. Na versão King James, se eu não me engano, nesse versículo diz que a sua luz naturalmente aparecerá. Você entendeu que muitas vezes nós queremos forçar Deus, nós queremos forçar Cristo, nós queremos que as pessoas, forçar as pessoas a ver algo que não existe. Irmão, você compra na padaria do Josézinho, na vendinha da Dona Ana, compra roupa com o irmão, compra com a outra e não paga ninguém, aí depois você quer dar moral de crente. Tem um monte de gente aqui que tem Facebook. Aí no Facebook posta lá metendo um pau num monte de gente. Liga para um para o outro, faz fofoca de um monte de gente. Depois quer subir no altar e ministrar. Irmão, você precisa mostrar Jesus. Então Jesus precisa me transformar de dentro para fora. Nós estamos vivendo um tempo em que existe uma nação dividida. Estamos vivendo um tempo em que existe uma igreja dividida. E nós estamos brigando por coisas subjetivas e deixando aquilo que é objetivo de lado, que é Jesus. Irmão, se você não gosta do meu cabelo, glória a Deus. Pelo menos fica com o Jesus que eu amo, porque Ele é mais importante que o meu cabelo. Se você não gosta da minha calça jeans, irmão, então ore por mim e fica com Jesus que eu estou pregando, porque Ele é mais importante que a minha calça jeans. Se você acha que isso vai voltar amanhã e o outro acha que isso vai voltar depois da manhã, deixa isso de lado, isso é subjetivo. O objetivo é que Jesus morreu por todos nós. Isso não muda o Evangelho. Nós trocamos aquilo que é subjetivo por aquilo que é objetivo e estamos brigando por coisas banais. E é tempo de nós nos unirmos, porque quando Jesus fala da igreja, Ele fala de um corpo, de comunhão, pessoas diferentes, mas unidas por um cabeça, que é Cristo Jesus. Nós não vivemos a nossa vida por coisas subjetivas, nós vivemos a nossa vida por algo maior. É Jesus. É tempo de nos unirmos. É tempo de sermos corpo. É tempo de sermos igreja. É tempo de olhar para o lado. E não olhar com um olhar acusador, mas olhar para o lado com um olhar piedoso de amor, como alguém que está do meu lado e precisa de mim. Porque nem sempre nós estamos bem. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu quero que você partilhe a sua luz com o faminto, a sua comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista o nu que você encontrou, não recuse ajuda ao próximo, assim a sua luz vai romper, e prontamente surgirá a sua cura. Então Deus está dizendo, quando você se propor a socorrer alguém, eu vou socorrer você. É assim que funciona, meu irmão. Quando eu estou curando alguém, Deus está me curando. Você acha que o pastor não tem sentimento? Todo dia que eu chego aqui, eu estou muito bom, Deus é bom demais. Não, tem dia que ele está triste. Tem dia que está up, né? Tem dia que está down. Meu irmão,
Mas nós estamos para socorrer. E quando nós socorremos alguém, Deus está nos respondendo. Deus está nos curando, amém? Assim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você vai gritar por socorro, e Deus vai estar ao teu lado, dizendo, estou aqui do teu lado. Deus não vai estar distante de mim. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade ao falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos, e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Eu não sei se você já passou por algum momento difícil, e nesse momento difícil você se propôs a fazer a obra do Senhor, ou você falou de Jesus para alguém, ou você foi instrumento de bênção para a vida de alguém, e naquele momento Deus trouxe vida para você. É isso que a Bíblia está falando. Você faz e quem recebe a vida é você. E o que Deus está dizendo é o seguinte: você tem que fazer, mas você tem que fazer com renúncia própria para beneficiar os outros. Porque tem gente, aqui na igreja não, graças a Deus, né? Eu acho. Tem gente que fica só dando palpite. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que a igreja não cumpre propósito. Eu acho que a igreja não cuida do irmão. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que está faltando aquilo. Eu acho, tu não vai cuidar, pastor, de fulano, pastor, o senhor não vai ligar, pastor, pastor. Aqui não tem, graças a Deus. Mas quando a Bíblia está dizendo aqui fazer com renúncia própria, Ele está dizendo, para de ficar cobrando os outros e querer fazer com um dos outros. Faça com o seu. Quer ajudar alguém, irmão? Tira a mão, põe a mãozona no bolso. Fala, irmão, estou aqui para te ajudar. Vem cá. Em vez de mandar alguém ligar, vai você e ligue. Em vez de ficar mandando alguém visitar, vai você e visite. Pare de ficar cobrando os outros. Olhe para si e faça com renúncia própria. Só porque tem coisas que não acontecem na nossa vida, a gente olha para todo mundo, cobra todo mundo, ninguém é bom, ninguém é bonito, ninguém é legal, é que a gente nunca se olhou no espelho. Mas aí vai a parte boa, a palavra de Deus é como um espelho para a nossa vida. Irmão, olhe para cá, se enxerga. Sabe? Renúncia própria é eu olhar e falar, eu preciso ajudar. Irmão, está chorando? Pega o meu ombro, não precisa esperar ninguém chegar, eu estou aqui. O irmão está triste, eu senti, irmão, senti que tu está triste, irmão. Nós somos ministros de Deus, todos nós somos ministros do Senhor, todos nós somos ministros, desde o menor ao maior. Quando eu olho para uma criança, eu vejo naquela criança um ministro do Senhor, um adolescente, um ministro de Deus, um jovem, um ministro de Deus, uma irmãzinha com seus 80 anos, ela é um ministro do Senhor. Deus está esperando que a gente faça, porque se a gente fizer, Deus vai fazer na nossa vida, é natural. Sabe o que a Bíblia diz? Que a bênção do Senhor nos alcançaria. Sabe como é que ela alcança alguém? Você tem que estar andando, fazendo alguma coisa para ela te alcançar, irmão. Ela não pega ninguém parado. A bênção do Senhor não pega ninguém parado. Nós somos apenas o canal para aquelas pessoas que estão ao nosso redor serem abençoadas por Deus. Diga assim, eu não sou o fim. Então, meu irmão, a unção não é para você, a glória não é para você, nada é para nós, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nós somos apenas um meio por onde a unção passa, nós somos apenas um meio por onde vem a resposta, nós somos apenas um meio. Aí Deus começa a dizer, o Senhor vai guiar você constantemente, vai satisfazer os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos na terra ressecada, meu irmão. Deus vai satisfazer o seu desejo. Sabe o que é no deserto? Tu não tem dinheiro para nada e você viver como quem tem. É isso que Deus está falando. Olha, no deserto, quando você não tiver, o sol estiver te castigando, eu vou suprir o seu desejo. Aleluia!
E aí ele diz: o meu povo vai reconstruir as velhas ruínas. Ruína é quando você olha para o lado e não sobrou nada. Deus tem o poder de fazer tudo novo. O Senhor vai restabelecer e restaurar os alicerces antigos. Fala em colunas, fala em princípios. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus quer trazer um tempo de avivamento. E para trazer um tempo de avivamento, nós temos que voltar aos alicerces antigos, aos princípios antigos que ficaram para trás, as veredas antigas. Deus está nos chamando: se ponham em meio ao caminho e pergunte pelas veredas, os caminhos antigos que foram esquecidos. Deus está nos chamando. Aleluia, glória a Deus. Um povo que tenha temor, que volte, aleluia, ao início. E ele diz assim: se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Deus fala aqui no versículo 13 sobre o sábado. E eu quero me deter rapidamente aqui. Nós não guardamos o sábado porque todos os dias são do Senhor, amém? Toda a nossa vida é do Senhor, amém? Mas o sábado representava aquilo que era de Deus. Um dia que era dado extremamente para Deus. E Deus está dizendo assim: vocês não estão guardando o meu dia, vocês não estão me priorizando. Essa geração que restaura, essa geração que Deus está levantando, é uma geração que prioriza a Deus. O mundo, muitas vezes, meus irmãos, tenta nos seduzir. Sabe, seduzir a noiva de Cristo. Tem seduzido a igreja. Nós precisamos ser uma geração que ame o noivo, que deseja o noivo, mais do que tudo. A noiva precisa desejar o noivo mais do que tudo. Se existe algo que tem que ser prioridade na minha vida, é Jesus. E nada pode competir com Jesus. Nós vivemos um tempo em que o mundo está competindo com Jesus, o dinheiro está competindo com Jesus, posição compete com Jesus, cargo compete com Jesus, religião compete com Jesus. Mas Deus está levantando uma geração que Jesus é único, suficiente, que tudo é Jesus. Uma geração apaixonada pelo noivo. Uma geração loucamente apaixonada pelo noivo. Sabe o que o mundo quer ver em nós? O mundo quer ver em nós uma geração apaixonada por Cristo. Aleluia. Oh, sabe por quê? Porque quanto mais perto da luz eu estou, então eu vou descobrir quem é Deus. Irmão, para com isso. Tem um monte de crente que fica dando desculpa para não vir ouvir a palavra, para não estar em comunhão com os irmãos, para não estar junto com a igreja. Para de dar desculpa. Se Jesus não for tudo para você, Ele não é nada. Pelo amor de Deus, ouve isso. Se Jesus não for tudo para você, Ele não significa nada para você. Nada. Tem gente que aniversário concorre com Jesus. Chuva, sol, praia, feriado, jogo de futebol. Chove, os irmãos falam assim: não vai vir ninguém hoje na igreja, porque os irmãos vão derreter no meio do caminho. Eu lembro pequeno, quando chovia, eu queria que meu pai ficasse em casa. Criança, eu queria ver Trapalhões, era 7h da noite do domingo. Eu lembro um dia cheio de chuva, falei: hoje meu pai vai ficar em casa, eu vou ver Trapalhões, a primeira vez na vida.
Deu 7h15, a chuva não passava. Eu lembro tudo cheio, meu pai falou, vamos para a igreja. Como, pai? Está chovendo, não tem problema. Aí vai lá, a gente arregaça a calça, água no joelho, todo mundo indo para a igreja de chinelo. Eu lembro Danilo contando testemunho aqui, indo lá, como é que é o lugar lá? Sítio Capivari, irmão. Você sabia isso? É em Cubatão, irmão. É aqui. Passava a linha do trem, o rio lá embaixo. Sabe, cadê o prazer? Cadê o amor, a loucura do Evangelho? Onde nada é mais importante que Jesus. Onde o que eu quero é Jesus. Eu não estou preocupado eu estou preocupado com Cristo. Quando nada era importante para mim, Cristo era tudo para mim. Aonde está Jesus? É o que Deus está falando. Vocês me deixaram de lado. Sabe que no versículo 11 diz, Deus nos chama a viver uma vida de dependência com Ele. Eu quero que você dependa, eu quero que você se entregue totalmente a mim. A gente vem para a igreja, mas não se entrega totalmente a Deus. Deus quer entrar, Deus bate a porta, Deus grita, Deus sacode. Mas o nosso coração continua duro. E nós não vemos respostas. E os milagres longe de nós. Porque nós perdemos a essência do amor e a prioridade de Deus. Logo, se Deus não for a minha prioridade, eu não serei a prioridade dEle. Versículo 14 diz, vocês terão, e nós teremos o Senhor como fonte de alegria. Irmão, a gente pode passar por luta, mas Deus é a nossa fonte de alegria. Que bom estar aqui, porque a nossa fonte de alegria está aqui. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Nós estamos prestes a romper, A gente falava isso. Versículo 14, então você terá o Senhor como sua alegria. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Pois é o Senhor que fala. E Deus quer que a igreja seja abençoada. Deus nunca desejou que nós não fôssemos abençoados. Mas a bênção de Deus não depende da nossa religiosidade, dos nossos rituais. Eu queria que o ministério de louvor subisse aqui. A bênção de Deus depende da nossa responsabilidade como filho. Responsabilidade como igreja, como aqueles que se levantam para ser resposta, aquela geração que se levanta para ser uma geração que restaura aquilo que está destruído, uma geração apaixonada por Jesus, uma geração que ama o Senhor, que faça tudo por Ele. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.